Esse é mais um videocast do Exame In. Hoje a gente chamou aqui para conversar conosco o Augusto Lins. O Augusto Lins, ele é presidente e sócio fundador da Stone, que é uma empresa que começou como de adquirência de maquininhas. Todo mundo já deve ter passado aí algum pagamento numa maquininha Stone. Eles começaram em 2012, com a operação realmente inaugurando em 2014, fizeram um IPO em 2018 na Nasdaq e hoje eles valem nada mais, nada menos do que 21 bilhões de dólares na bolsa lá nos Estados Unidos, o que dá mais ou menos 100 bilhões de reais. Não é pouca coisa, né? Augusto, tudo bem? Em primeiro lugar, obrigada de você ter vindo, viu, pelo teu tempo, por você estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando com você e parabéns pelo programa, né? Um programa novo, já com uma audiência enorme. Parabéns e desejo muito sucesso. Obrigada, a gente está animado. Augusto, queria te perguntar uma coisa que eu acho que muita gente tem curiosidade de saber. Quando você se juntou aos demais sócios, para criar a Stone ali, 2012, 2013, você já era um executivo muito bem posicionado. Como é que era ali em 2012 abrir mão de uma carreira executiva muito bem sucedida para ir empreender? Hoje a gente vê mais gente falando que quer ficar perto do universo de startup, essa coisa de disrupção está na moda, inovação, está tudo muito mais fácil, né? Mas isso há 10 anos atrás quase é muita coisa. Como é que foi para você? Eu fiz uma mudança de carreira importante, que poucas pessoas fazem, quando eu tinha 50 anos de idade, né? E o que me encantou foi a proposta de fazer um negócio diferente. O que me encantou foi a causa que a gente brigava. A gente criou a Stone porque o mercado de pagamentos, o mercado financeiro no Brasil, era muito concentrado e muito verticalizado. E quando a gente conversava com pequeno e médio empreendedor, pequeno e médio lojista, a turma que estava começando a vender na internet, a turma reclamava muito de que o serviço não era muito transparente, ele não sabia o que ele pagava, como é que ele pagava, por que ele pagava. Eu via que reclamava do atendimento, quando tinha um problema, ligava, ficava ping-pongueando num call center. E eles falavam que a inovação não chegava e, por tudo isso, ainda pagava caro. Então, eu via nisso uma oportunidade. Mas a mudança, para mim, foi mais do que isso. Aí eu vou falar um pouquinho mais de mim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre fui uma pessoa que tentou entender por que as coisas funcionam do jeito que funcionam. Então, desde pequeno, eu fuçava em desmontar a televisão, depois eu ganhei um computador, aprendi a programar, eu gostava de música, fui DJ. E quando eu tive que escolher a carreira para seguir, eu escolhi a engenharia, porque eu achava que me dá mais ferramental, escolhi a engenharia elétrica e eletrônica, me aprofundei em computadores e entendi que a engenharia era uma ciência de resolver problemas de pessoas. E a partir daí eu me formei, eu comecei uma startup com alguns amigos, empresa de software, e eu fui entender que as empresas quebram pela falta de cliente. Ou não traz cliente suficiente, ou se traz, perde. Então, eu resolvi me aprofundar nesse tema. E daí veio uma vocação por servir o cliente, gostar do cliente, entender o cliente. E isso acho que é uma marca em tudo que eu fiz na minha vida. Eu sempre gostei de aprofundar, visitar cliente, entender o negócio dele. A minha carreira, depois dessa startup, eu fui para o mercado financeiro, morei alguns anos fora do Brasil, trabalhei em bancos de investimento, depois eu fui para banco de varejo e depois, então, conheci os meus sócios e no momento em que a digitalização do varejo começava com a Amazon lá atrás, né? Estamos falando de 2012, 2013. Só prejuízo, né? Só prejuízo, mas estava claro que o mercado ia para aí, para a gente. Então, estava claro que a flexibilidade que o mundo digital trazia era um negócio que ia ser muito forte. E a gente também entendeu que, na medida em que a internet evoluía, nós, como consumidores, também evoluímos, passamos a ser mais exigentes. O nosso comportamento, nós passamos a estar conectados inicialmente, depois conectados o tempo todo, depois conectados em mais de uma tela, e depois começamos a experimentar, comprar nesse mundo digital. Então, para nós ficou claro que, na medida em que mudava a forma de se comprar,
ia ter que mudar também a forma de pagar. Então, a gente falou, bom, nós vamos servir esse mercado digital com uma solução diferente, muito focada no cliente. Eu converso com o cliente todo dia, pelo menos 20% do meu tempo. Por quê? Porque eu quero saber o que está acontecendo com o cliente, porque o mundo está muito dinâmico. E eu quero também servir de exemplo para a companhia toda entender que todo mundo tem que conversar com o cliente. Na Stone, todo mundo é provocado para conversar com o cliente. A turma que cuida de proteção à fraude, a turma de dados, o financeiro. Por quê? Porque todo mundo tem que se interessar para entender a jornada dele e identificar oportunidade de inovação, identificar a oportunidade de melhorar o serviço, identificar como resolver problemas. Ah, interessante isso. Sabe que outro dia eu estava entrevistando uma startup e ele falou uma coisa, ele já estava usando de alguém, eu não vou agora falar qual, porque eu vou fazer alguma confusão aqui em qual das startups, mas quem estiver me ouvindo vai se identificar, que você tem que ser apaixonado pelo problema do cliente, é isso? Assim, você tem que se apaixonar pelo problema dele para ir lá e resolver, é mais ou menos por aí? Eu me considero um Chief Problem Officer, eu estou o tempo todo procurando problema. Eu ligo para o cliente para saber como é que ele está, eu ligo para o cliente para saber quais são os problemas que ele está tendo, com a nossa operação, com a operação dele, com o cliente dele, com o mercado. Eu ligo para o cliente para pedir desculpa, né? A gente comete erros também, então, estou te ligando, pisamos na bola aqui, queria que você entendesse, eu estou acompanhando, já resolvemos o seu problema. Então, o importante é ter esse contato e sempre pesquisando os problemas, identificando os problemas, identificando as dores, porque às vezes ele tem uma dor que para ele, como é uma dor já há muito tempo, ele fala, não, isso aqui é assim. Não, não é assim, né? Me diz o que está te incomodando e nós vamos endereçar para melhorar de forma a reduzir o tempo, de diminuir a complexidade e, eventualmente, diminuir o custo. Então, a gente olha sempre de forma sistemática a jornada do cliente e, com base nisso, tenta identificar a oportunidade de prestar um serviço cada vez melhor. Agora, eu sou uma pessoa que acredita muito em tecnologia. Eu estimulo todo mundo na nossa companhia a estar... Nós estamos num mundo que está em transformação. O mundo inteiro, né, ele hoje... está migrando para o uso mais intensivo de nuvem, de inteligência artificial, de plataforma, de rede social. Agora vai chegar aqui no Brasil a tecnologia 5G, que vai mudar o aspecto de diversas indústrias. Então, eu acho que todo mundo hoje em dia tem que conhecer um pouco mais de inteligência artificial, de uso de dados, de automação de processos, de controles, porque essa é a tônica daqui para frente. Então, eu vi nisso tudo uma grande oportunidade e mergulhei, né? Então, mergulhei e acho que tem sido uma jornada de muito aprendizado, uma jornada de muito trabalho duro. Muita gente acha que empreender é um negócio bacana, que vai dar liberdade. Empreender é muito trabalho. Empreender é ter paixão por aquilo, é ter energia, é ter coragem. Porque você tem que escolher caminhos e, às vezes, se aquele caminho não dá certo, você tem que ir para o plano B e mergulhar de novo. Não tem mimimi, não tem depressão, não tem chorar. Não dá tempo. Não dá tempo. Você tem que ter a energia, ok, beleza, sigo em frente. Isso aqui, para mim, verdadeiramente é empreender. Você falou que tem que ter coragem, era a minha próxima pergunta. Não deu medo? Enfim, você veio ali, se eu não me engano, pelo que eu vi, assim, se eu estou lembrando bem, você veio do Itaú para a Redcar e aí para a Stone, né? Foram esses os últimos movimentos, né? Não deu medo em algum momento de falar assim, meu Deus do céu, e agora? Eu sempre fui uma pessoa que buscou mudar. Eu sempre busquei desafios e chega um momento na vida que você fala, bom, eu tenho mais uma oportunidade de seguir um outro caminho. E
muito importante foi conhecer gente espetacular. Então, meus sócios são pessoas muito diferenciadas pelo toque humano, diferenciadas pela tecnologia, diferenciadas pela cabeça de empreender, de identificar pessoas, de valorizar as pessoas. Quando a gente se juntou, a primeira coisa que a gente acabou definindo era como é que a gente ia fazer as coisas, quais são os valores. Você não começa uma conversa de uma nova jornada, falou, esses aqui são os valores do que a gente vai fazer. Normalmente todo mundo começa, esse aqui é o business plan, a gente vai olhar aqui, a gente vai caminhar, esse é o cliente. Não. Vamos fincar as bases, a fundação, né? Quais são os valores que a gente acredita, o que a gente acredita, como é que a gente vai fazer. Porque quando você tem um sonho grande, é muito importante ter aliados. Muito importante ter sócios, muito importante ter investidores, muito importante ter colaboradores, e todos eles têm que ter de forma harmônica as mesmas crenças. Então, quando a gente criou a companhia, a gente definiu qual vai ser o nosso propósito, sonho bem grande. Nós vamos querer ajudar. Então, a gente quer ajudar o empreendedor brasileiro a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer. Então, eu vou ajudar você a vender mais no mundo físico, no mundo online, com ferramentas de automação, com várias alternativas de meios de pagamento, com custos em conta, com um serviço simples, fácil, conveniente, com atenção. E quando você tiver um problema, você vai me ligar, eu vou resolver de forma rápida. Hoje, mais de 90% dos nossos problemas a gente resolve na primeira chamada. Né? Qual é a empresa que você liga que resolve um problema na primeira chamada? E por que a gente faz isso? Porque a gente tem muita tecnologia trabalhando. Eu tenho as pessoas da equipe comercial, que são os nossos agentes, das equipes que fazem as entregas das máquinas, a nossa logística, que são os nossos Green Angels, verdadeiros heróis, junto com os nossos encantadores que trabalham na nossa área de relacionamento com o cliente, com a nossa área de operações e a área de tecnologia, tudo numa única plataforma, né, mapeando e acompanhando a jornada do cliente. Então, eu consigo entender... Você enxerga cada momento ali. O tempo todo. Então, quando um cliente me liga, mais de 90% das vezes, eu sei por que ele está me ligando. E se eu sei por que você está me ligando, eu sei qual é a solução do problema. Então, por que eu não resolvo na hora? Então, a gente se autoimpôs, né, esse indicador de resolução de problema na primeira chamada e a gente, então, bota a barra lá em cima e quer encantar o cliente. Sabe que eu estava olhando os números ali de vocês, né? E aí eu vi que no primeiro trimestre desse ano, vocês passou ali, movimentou pelos sistemas de vocês 220 bilhões de reais, é isso? Estamos crescendo. Impressionante. E eu me lembro que, assim, quando vocês começaram, e vocês continuam crescendo num ritmo impressionante, mas no começo todo mundo assistindo ali, né? Tava aquela, né? O que vai ser? Vai dar certo? Não vai dar certo? E aí, quando vocês estavam começando, muito se falava sobre como vocês foram... atrás do brasileiro mesmo, assim, vocês saíram dos grandes centros e foram atrás do brasileiro que estava empreendendo, como você citou, diversas regiões, né? Vocês saíram aqui do eixo São Paulo, Rio e Sul. E aí, eu queria ouvir um pouco de você. O que você percebeu desse brasileiro empreendedor nessa quase uma década? Assim, como é que foi a evolução desse brasileiro empreendedor? Que Brasil que você encontrou e que Brasil que você vê hoje pela frente? O Brasil está em transformação. Eu acho que nesses anos há muito investimento, nós estamos evoluindo, muita tecnologia está sendo disponibilizada, a tecnologia ficou barata. Então, o varejo evoluiu e a indústria de meios de pagamento também evoluiu. O uso de meios de pagamentos eletrônicos ele vem crescendo, primeiro com a redução do uso do cheque, e depois a redução crescente do uso do dinheiro. O dinheiro ainda é o meio de pagamento mais utilizado no Brasil e em determinadas regiões, o uso de meio de pagamento eletrônico ainda era muito baixo. Essa realidade está se transformando e agora ela tem se acelerado a sua transformação
porque ao longo desse período do Covid, ao longo do ano 2020, com a entrada do auxílio emergencial, que forçou muita gente a se digitalizar para utilizar o aplicativo da Caixa Econômica, e depois, no final do ano, com a criação do pagamento instantâneo do Pix 24/7, por conta das ações do Banco Central, e temos uma agenda importante aí para frente ainda. Nós tivemos o Pix está sendo um sucesso, uma adesão enorme. Eu vi dados publicados recentemente pelo Banco Central, mais de 17 milhões de pessoas que não tinham contato com a indústria financeira passaram a utilizar o Pix, então estão se digitalizando, a inclusão financeira acho que tem sido importante. E quando tem inclusão financeira, tem inclusão social também. Então, acho que para o Brasil isso é fantástico. E quem tem a ganhar são os empreendedores, é o lojista e nós como consumidores, porque nós vamos ter melhores soluções, nós vamos ter soluções mais eficientes e, como um todo, você está vendo a quantidade de fintechs, startups que estão sendo criadas. Então, isso está trazendo investimento, está melhorando o serviço e está melhorando produtos, né? Então, acho que eu estou extremamente animado porque nós estamos numa trajetória crescente aqui. Eu acho que tem algumas questões, assim. Vamos começar primeiro com a parte boa, né? Que é, ainda falando de Brasil, às vezes eu olho e fico pensando que, assim, se acontecer tudo o que me falam, sobre nas minhas conversas com essas diversas empresas, sobre a revolução no crédito, não só por conta da taxa de juros, mas por conta de toda essa informatização, essa digitalização. A gente tem a questão do desconto de recebíveis, né? A gente tem toda essa eficiência financeira chegando para o micro e pequeno empreendedor. Se tudo isso acontecer, somado a uma outra iniciativa que eu vejo muito, que as empresas estão cada vez mais preocupadas em desenvolver e educar as pessoas, e elas participam cada vez mais de iniciativas de educação. E aqui eu não estou falando mais daquele treinamento que a gente via para vendas ou de um treinamento mais básico. A gente está falando de capacitação mesmo em tecnologia, em inovação. Eu tenho a sensação que daqui 5 anos, 10 anos, a gente vai estar em outro país. É isso mesmo, Augusto? Você que está vendo aí de dentro, dá para ficar animado ou não tanto? O país está vivendo um cenário extremamente atraente para os empreendedores. A taxa de juros, um dos principais desafios desse país sempre foi o custo de capital. Então, com a taxa de juros baixa, o custo de oportunidade fica baixo e as pessoas podem, então, arriscar. Sob a ótica de tecnologia, você com a tecnologia em nuvem, você barateou muito montar uma empresa do zero. Porque antigamente, se você queria trabalhar com computadores grandes, você precisava de montar um data center, o custo fixo era muito grande. A partir do momento que é tudo na nuvem, você de forma muito rápida, com custo extremamente barato, e você consegue montar a sua empresa, faz o seu aplicativo. O Brasil, ao mesmo tempo, está produzindo mão de obra fantástica. Nós temos talentos e pessoas, temos condições de criar empresas, e por isso várias fintechs estão surgindo. E a maioria delas ligada, como você falou, a pagamentos, a crédito e a investimentos. Então, a gente está vendo isso. E isso é bom. Isso é bom porque nós estamos vendo empresas dedicadas a produtos específicos. Então, a gente está criando alguns mercados que antes era tudo de um banco. Na hora que a gente olha para frente, esse mercado vai continuar a evoluir, esse mercado vai continuar a mudar. Você tem o Open Banking chegando, então o Open Banking gera mais oportunidades. Agora, por trás disso tudo, o que eu gosto de chamar a atenção tem o cliente. O cliente é soberano. Eu digo na Stone que o cliente é a razão da nossa existência. Nunca o consumidor esteve com tanto poder. Tá? Então, nós estamos vivendo a era do empoderamento do consumidor. Ele quer comprar a hora que ele quiser, onde ele quiser, o que ele quiser, como ele quiser. E
os varejistas têm que se adaptar. Do lado financeiro, os consumidores eles precisam de serviços financeiros, eles não precisam necessariamente de bancos. Então, a gente está vendo que eles estão tendo opções, eles estão buscando as opções, e as opções estão melhorando com o tempo. O atendimento é melhor, o aplicativo está mais fácil, o aplicativo está mais do jeitão dele, ele consegue customizar, ele recebe ofertas do jeito dele, a comunicação mudou. Então, a gente está vendo uma evolução na forma em que as empresas se relacionam com o consumidor. E isso passa por uma evolução do profissional. Então, o profissional hoje ele precisa ser mais adaptável. Por quê? Porque o mercado vai mudar. Não dá para dizer, uma hora para um lado, né? Tem muita gente que se incomoda com essas mudanças. E eu acho que a vantagem competitiva da empresa do futuro é a capacidade de mudança. É a organização que está buscando aprender, entender o ambiente e tem adaptabilidade. Acho que uma característica importante do profissional do futuro, quer dizer, o futuro agora, né? É justamente lidar com essas mudanças, a capacidade de se adaptar. E todos nós fomos testados durante a Covid, esse período de crise da Covid, a nos adaptar de uma forma, a viver de uma forma diferente. Eu estava entrevistando recentemente, a Anima comprou a Gama Academy, que faz curso de tecnologia, né? E aí eu estava conversando com o Junqueira, o fundador da Gama, e aí ele falou uma coisa que eu achei super interessante. Primeiro, ele falou duas coisas, né, que me deixaram muito marcada. Primeiro, que tem uma autora americana que, falando sobre carreiras, ela fala que no futuro as pessoas vão ter, no futuro, assim, daqui a alguns, esse futuro amanhã, agora, né? Amanhã. O futuro amanhã, as pessoas vão ter na vida, ao longo da vida dela, 9 carreiras. Mas não são 9 empregos diferentes, são coisas totalmente sem relação uma com a outra. As pessoas vão mudar, vão se transformar. E ele estava falando justamente que lá na Gama, mais ou menos 50% dos alunos são pessoas fazendo mudança de carreira e indo para a área de tecnologia. Então, advogado, jornalista também, biólogo, enfim, de tudo, de gente que, enfim, resolveu fazer uma mudança grande de movimento. Achei de vida legal. Também, achei super interessante. Eu acho que nesse processo de mudança de carreira, eu vejo duas vertentes muito separadas, mas ambas têm que andar na mesma velocidade. Uma é a questão técnica. É gente indo para a escola, querer entender um pouco mais, alguma coisa mais técnica, e buscar algum conhecimento adicional para desenvolver uma outra atividade. E eu acho que isso agora é a constante, né? Os acadêmicos criaram o termo de aprendizado contínuo, né? Em inglês, lifelong learning. Você tem que estar estudando o tempo inteiro, pro resto da tua vida. Por quê? Porque as coisas estão mudando. Se você não se atualizar, você ficou para trás, porque as coisas estão acontecendo. Mas então tem buscar capacitação, mas também tem um outro lado que a turma chama de soft skills, que é entender o novo modelo de gestão, entender o novo modelo de liderança. Porque aquele modelo de liderança em que, né, você ascende a líder e a partir do momento que você é um chefe, você tem um time e você começa a distribuir tarefa e cobrar a meta das pessoas, você manda, né? Ficou para trás. Hoje em dia, o líder ele está a serviço da sua equipe. Então, essa mudança tem que ocorrer na cabeça das pessoas e num ambiente onde o líder tem que fomentar a experimentação, onde o líder tem que tolerar erros, onde o líder tem que garantir que as pessoas estão tomando risco para tentar chegar ao máximo. A gente falou aqui da mudança das pessoas, a gente estava falando antes da mudança, do surgimento de fintechs, startups, né? E toda essa mudança no universo financeiro. Como é que você imagina que vai ser o sistema financeiro, o setor financeiro daqui 5, 10 anos? Como é que ele vai estar estruturado? E que a gente vê o crédito hoje se descentralizando, né? E qual vai ser o papel da Stone nesse novo sistema financeiro? Como, enfim, ela é uma empresa que nasceu como meio de pagamentos, mas hoje vocês já não querem ser identificados mais como... Eu não estou na guerra da maquininha. O Bill Gates uma vez falou que as pessoas precisam de serviços financeiros, mas não precisam de bancos.
Então, hoje, todos os produtos financeiros são ainda providos por uma instituição financeira, e o que a gente tem visto é que a demanda do consumidor, a demanda das empresas, elas têm sido cada vez mais específicas, e uma única instituição não consegue prover todas as necessidades com a mesma garantia de qualidade, com o mesmo serviço, com o mesmo atendimento, com a customização que o cliente quer. Então, eu vejo que vão surgir muitas empresas provendo serviços específicos, com alta qualidade, com o cliente apaixonado por elas, com um serviço simples, eficiente, com preços adequados e em segmentos específicos da vida dos clientes. Vejo também que vão surgir novos produtos. Então, a gente está vendo surgir novos tipos de conta, novos tipos de seguros, novos tipos de plano de saúde. Quer dizer, a quantidade de coisas novas que tem surgido é enorme, e a partir do momento que você tem várias empresas que são focadas num negócio apenas, eles vão estar lapidando aquele diamante todo dia, e o diamante vai brilhar cada dia mais. Então, oportunidades vão surgir. Nós vamos ver muito investimento entrando nesse mercado. Como é que a Stone fica nisso, né? A Stone, ela é uma empresa que tem a vocação de ajudar o pequeno e médio empreendedor, o médio empreendedor, o grande empreendedor, o microempreendedor. Quer dizer, a gente quer ajudar o empreendedor brasileiro a vender mais, a gerir melhor o seu negócio e a crescer. Então, quem vai dizer o que eu vou fazer é o cliente. Então, eu vou lá e pergunto a ele, como a gente fez no início. Nós vamos perguntar ao cliente, o que você quer? Eu quero uma maquininha rápida. Então, a gente criou a Verdinha, a nossa maquininha, que está em tudo quanto é balcão aqui no Brasil, e é a máquina super rápida, eficiente. Depois eu voltei no cliente e perguntei, o que você quer agora? Aí eu queria, com essa maquininha, ela é ótima, mas quando ela cai, às vezes ela quebra, tem que repor, eu precisava ligar para algum lugar que resolvesse meu problema rápido. Ok, então você quer uma área de relacionamento de cliente que te encante, que seja eficiente. E na ocasião, nós fomos pesquisar no mundo aonde é que tem a melhor referência de encantamento de cliente em qualquer indústria. E da nossa pesquisa, a gente descobriu que quem melhor encanta cliente no mundo é a Disney. Então, nós fomos para a Disney. Eu ia chutar outra. Nós fomos na Disney para entender como é que é o treinamento, como é que é a cartilha, como é que são os processos, como é que é o cuidado com o cliente, como é que é a avaliação. Só que isso é na indústria de entretenimento. Depois de a gente fazer isso na indústria de entretenimento, nós falamos, vamos buscar uma coisa mais na nossa realidade. E a gente descobriu que a Zappos, que era uma empresa de e-commerce, que ficava lá em Las Vegas, que vendia sapatos pela internet, e que depois foi comprada pela Amazon, era reconhecida como quem tinha o melhor atendimento, que encantava os clientes, eram apaixonados. Nós fomos lá, compartilhamos, conversamos. Então, quando a gente fala de buscar conteúdo novo, buscar aprendizado, é em todas as dimensões, não é só treinar o colaborador. Então, a gente fomenta muito os nossos times a buscar conhecimento, experiências em outras indústrias. Então, foi assim que a gente fez a nossa área de relacionamento com o cliente. Depois, nós fomos fazer uma área de logística, porque o cliente queria a maquininha mais rápida. Então, para isso, nós fomos pesquisar empresas de logística no Brasil inteiro. Depois, ele virou para mim e falou assim, ótimo, mas eu para receber o dinheiro das minhas vendas, eu ainda preciso ir lá no banco, abrir uma conta. Muita gente no interior, o banco ficava distante. Falei, não, você não precisa, já entendi. Você vai agora abrir uma conta Stone que eu vou fazer para você, você recebe nessa conta, dali você paga suas contas, você paga seus colaboradores, você faz transferência, faz o que você quiser. E ele falou, olha, tem um cartão também, o cara, pô, que maravilha. Aí eu falei, e agora, o que você precisa? Ele disse, sabe o que é? Eu ainda preciso ir lá no banco, eu preciso de crédito, porque na época do Dia das Mães, no Natal, eu tenho uma demanda maior para fazer estoque, aí eu preciso de dinheiro. Eu falei, ok, então vou te ajudar. Depois nós voltamos para ele, perguntamos, e agora o que você precisa? Aí ele começou a dizer, tá tudo ótimo, mas eu preciso de serviço de folha de pagamento, eu preciso de plano de saúde, eu preciso de seguro A, B, C, D. E ele listou um monte de coisa. Então, o que a gente botou no nosso planejamento é desenvolver todas essas funcionalidades, mas com uma visão maior. A gente entendeu
que cada indústria, cada mercado tem necessidades peculiares para se fazer a gestão daquele negócio. E a gente quer entrar no negócio de ajudar ele a gerir melhor o seu negócio e, nessa gestão, incluir os produtos financeiros e incluir os produtos bancários. Então, a gente tem investido em diversas empresas. A mais recente que a gente concluiu a aquisição foi a Lynx. A Lynx é uma empresa que tem tecnologia de ponta para fazer gestão de estabelecimento comercial, para fazer gestão de indústria, para fazer ERP, e tem uma presença fortíssima na digitalização, no e-commerce. E ela consegue fazer isso com uma gestão integrada, que os acadêmicos chamam de omnichannel, né? Como é que você dá uma experiência para o cliente, independente do canal que ele opere, de forma simples, agradável, e a mesma experiência. Então, para o gestor conseguir gerir o estoque que está na fábrica, na loja A, B, C, com a venda história da prateleira infinita, né? É prateleira infinita. Como é que você faz? O que é uma prateleira infinita? Então, ele tem as ferramentas. E, só que, para o lojista, ele precisava, ele tem, com a quantidade de sistemas, a vida acaba ficando um pesadelo, porque você tem que login e senha dessa aplicação, login e senha da conta corrente, login e senha da empresa de pagamento A, login e senha... Então, a gente falou, pô, vamos simplificar a vida desse cara, vamos botar um login e senha, vamos botar tudo de uma forma transparente e ali ele faz tudo. Então, a gente quer ser a referência para esse cara, a gente quer ser a referência para o empreendedor. Fala, eu preciso de alguma coisa para tocar o meu negócio. Pensa Stone. Quer negócio? Pensa Stone. Porque eu estou aqui para te ajudar. Eu não quero eu ganhar o meu dinheiro. Eu quero que você comigo, que você ganhe, que você cresça, que você venda e com isso a gente ganha junto. E isso vai ter nome? Porque assim, eu sinto a necessidade das pessoas de dar nome para as coisas. Então, quando a Stone nasceu e todo mundo falava que ela era uma empresa de adquirência, ela era maquininha, aquilo, eu sei do que chamar isso, assim, né? Como chamar agora essa Stone que ela está se preparando para o futuro, quer dizer, esse futuro hoje, né? Isso é a Stone. Nós somos isso. O quê? A Stone. Nós somos quem vai ajudar o empreendedor a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer. E eu quero ser lembrado como a opção número 1 dele. Eu quero que ele me tenha, eu preciso fazer alguma coisa, onde é que você vai fazer? Eu vou na Stone. Mas aí a gente está pensando naquele cara que precisa fazer alguma coisa e que ele se relaciona direto com o consumidor. Aqui nós estamos falando com o B2C, o B2B, aqui nós estamos falando com um universo muito grande. Tá? Então, eu quero automatizar, eu quero simplificar as vidas, porque na cadeia do varejo tem problema em tudo quanto é lugar. Você só tem que escolher por onde começa. A gente escolheu começar pela maquininha e a gente ficou conhecido como a empresa da maquininha. Só que cada vez mais o mercado está vendo que a gente é muito mais do que uma maquininha. A maquininha é a porta de entrada, mas dentro daquela maquininha tem um universo tão grande de outros produtos e serviços que é o que fazem a gente ser diferente. E a gente está conseguindo ser reconhecido como alguém que realmente faz um negócio diferente, porque eu faço pelo cliente, eu faço para você. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, que eu acho curioso, é assim, quando vocês foram para o mercado de capitais, quando vocês foram para a Bolsa, aí vocês foram viver a emoção da Bolsa, né? Então, a Bolsa, ela vai para cima, vai para baixo, enfim, as techs passaram aí por uma correção forte nesse começo de ano, né? Como é que olha para o mercado e entende que ele é uma oportunidade e, ao mesmo tempo, você lida com essa volatilidade e fica pensando assim, tem informação para você absorver do mercado? Como é que isso interfere no dia a dia do teu negócio? A gente lá na Stone prega sempre muita humildade. A gente diz muito que quando a gente entra para trabalhar aqui tem que demitir o ego, que o ego atrapalha. E a gente teve a felicidade de, em 2018, levar a companhia para o mercado de capital. A gente abriu o nosso capital na Nasdaq, mas a coisa mais bonita foi ver na Times Square, uma das praças mais importantes dos Estados Unidos e do mundo, onde fica a Nasdaq, a bandeira brasileira, né, naquele painel gigante que tem lá, balançando.
e mostrando para o empreendedor brasileiro que aqui se faz tecnologia, que aqui se sonha grande e que é para todo mundo acreditar que dá para chegar lá. Nós tivemos essa felicidade. Quando a gente criou a companhia, não tinha o objetivo de fazer IPO, não. Nós levamos isso de uma forma muito transparente, foi de uma forma cadenciada. Tivemos a oportunidade, então utilizamos essa oportunidade. E que oportunidade, foi um movimento importante, porque a gente levantou recursos para investir na companhia. E mais do que isso, quando você abre o capital, você traz práticas melhores para a companhia de governança, de gestão de risco, de processo, de controles. Então, para a gente foi muito bom, que ajudou a profissionalizar, a companhia amadureceu como um todo. Uma coisa interessante que eu soube sobre vocês, quer dizer, mais uma das coisas interessantes é que vocês lá têm uma espécie de clube do livro, me conta um pouco como é que isso funciona, de que para cada problema vocês têm um livro, uma indicação de leitura, como é que funciona isso? Na Stone, a gente sempre fomentou e estimulou as pessoas a se buscarem conhecimento. Então, na Stone, quando você entra, você tem do lado uma biblioteca com vários livros que a gente recomenda. O principal livro que a gente recomenda é o livro do Jack Welch, onde a gente tirou muito das inspirações que a gente tem, quer seja sobre foco no resultado, foco no cliente, avaliação, enfim. Eu acho que ele é um livro bastante completo. Ao longo do ano passado, a gente aproveitou a Covid e estimulou. Então, a gente chama a Cumbuca. Então, a gente pega um paper, um case, um livro e fala, vamos debater esse case. Então, a gente gosta de estimular. Por quê? Porque a gente acredita que todo mundo tem que adquirir conhecimento novo. Quando as missões são dadas, na empresa, em vez de a gente ter caixinhas e ter cargos, a gente tem missões. Então, todo mundo tem missões. E as missões, normalmente, elas demandam um conhecimento que você não tem, ou seja, o sapato é sempre um pouquinho maior. E para você atingir aquela missão, você vai ter que adquirir um conhecimento adicional, ou um conhecimento técnico, ou um conhecimento de experiência, ou de alguma empresa. Você vai ter que correr atrás, senão nós sabemos que você não vai atingir o seu objetivo se não evoluir. Então, a gente está sempre dando desafio para as pessoas, que elas vão adquirir conhecimento, e o resultado disso é que elas vão crescer. A gente entende que todo mundo tem que estar crescendo no que faz. E a esse fenômeno a gente dá o nome de esticar. Então, está todo mundo sempre um pouquinho esticado para poder tá evoluindo. E ano passado, a gente teve a ideia de documentar um pouco a nossa trajetória, documentar um pouco o que a gente faz, por que a gente faz. Estava todo mundo em casa e a gente crescendo, então trazendo gente que não se encontrava. E nós temos uma empresa que tem uma cultura muito forte, uma cultura de exemplo, de referência. E então a gente resolveu documentar a nossa cultura para compartilhar com as pessoas que não estavam desde o início da jornada. Hoje nós somos uma empresa de mais de 10 mil pessoas, então é uma empresa que não para de crescer. Então nós começamos a documentar, conversamos com uma empresa chamada Ateliê do Conteúdo, com a Ariane e com a Marcela, que ajudaram a documentar esse processo. E, na medida que a gente começou a escrever e registrar isso, a leitura foi ficando super agradável e super leve. Veio a ideia de por que a gente não compartilha isso com os nossos clientes? Por que a gente não compartilha com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros? E daí nasceu a ideia da gente criar um livro, o Livro Verde, né? O Livro Verde. Tinha que ser verde, né? 5 segundos, o jeito Stone de servir o cliente. Que legal. Onde essa aqui é a sua cópia, eu vou autografar, vou te deixar com você. Onde a gente fala, o livro não tem a pretensão de ser um livro de cultura, ele não tem a presunção de ser um livro de falar da nossa jornada, ele tem como objetivo fazer registros que a gente acha importante sobre o que a gente faz nessa companhia, como a gente faz e por que a gente faz.
Ah, muito legal. Augusto, enfim, a gente passou do tempo, uma pena que dava para a gente continuar aqui. Obrigada, viu, pelo Legal, seu tempo. muito obrigado. Parabéns de novo pelo seu programa. Obrigada também a todos que estão assistindo a gente, que acompanharam aqui o programa. Eu espero que vocês voltem daqui 15 dias, porque tem mais. Sempre tem mais. Obrigada.